Olá, meus amores do IKB, que bom estar aqui com vocês. Obrigada, Edivaldo, pelo convite, para que nós aqui estivéssemos para falar de Evangelho, porque toda a literatura da doutrina espírita nos conduz aos braços do Mestre Jesus, aos seus ensinamentos, a um repensar valioso sobre a estrada que nós estamos seguindo e quais as estradas que nós precisamos seguir doravante, não é? Então vamos em frente, pedindo a Deus a permissão, como o Evangelho nos orienta, que nada façamos sem pedir a Deus a permissão. Então que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie na conversa que teremos hoje, que a graça de Deus se espalhe por sobre toda a humanidade, levando luz, esperança, graça e paz. E que para nós o entendimento do ensinamento de hoje, que todos nós possamos absorver, possamos vestir os ensinamentos para que nos tornemos cada vez mais criaturas melhores, com disposição para a vida, com disposição para nos transformarmos e alcançarmos a tão sonhada condição de espíritos puros. E temos hoje como tema, presenteado pela casa, o tema do livro Renovando as Atitudes, de Francisco do Espírito Santo. E o item é Palavras e Atitudes. Palavras e atitudes. Tema convidativo, não é? Quando nós ouvimos, fazemos logo uma associação, né, ao que falamos e ao que fazemos. E o texto ele é assim bem rico e nós vamos trazer à luz do nosso entendimento, não com as mesmas palavras do autor, mas trazendo à luz da nossa interpretação, dessa necessidade que possuímos de entender profundamente os ensinamentos de Jesus para que eles ganhem vida e força nas nossas atitudes. E é interessante que o item começa, esse capítulo começa falando justamente de uma coisa forte e que está lá no Evangelho, que é justamente aquela passagem aonde nós encontramos a citação: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. E o item começa justamente com esta citação de Jesus, que nos leva à reflexão. Se todos nós dizemos Senhor, Senhor, por que não entraremos no reino dos céus? Porque há uma distância muito grande do nosso verbo para as nossas atitudes. Nós temos o poder da fala. E a fala, ela realmente convence, ela modifica, ela transforma, mas o item vem chamando a nossa atenção para que nós sejamos vigilantes com tudo o que sai de nós, para que nós não sejamos obreiros infiéis, para que as nossas atitudes, como eu sempre digo, elas não venham a desnudar as nossas palavras. Estava refletindo outro dia ao observar as pessoas que iam e vinham nas ruas, todas utilizando máscaras, porque agora nós vamos utilizar essas máscaras como um acessório de fato nosso, né? Não poderemos ir e vir sem utilizarmos agora a máscara. E se assim o fizermos, é um desafio
à ordem, né, um desafio àquilo que nos é proposto para preservarmos a nossa saúde. E contemplando, me veio o pensamento, meu Deus, muitas vezes, em tantos momentos, a humanidade, né, nós utilizamos máscaras nos nossos sentimentos, nas nossas palavras. Nós mascaramos o que sentíamos. E hoje, literalmente, nós estamos precisando usar máscaras, andar literalmente mascarados, para aprendermos a ter atitudes, a ter palavras desmascaradas. Olha que, né? Que coisa interessante. Porque por conta da pandemia, os nossos sentimentos estão aflorando de alguma forma mais livres, mais sinceros, em parte. Não podemos dizer que com todos, mas em parte nós estamos vendo, né, o jogar por terra muitas daquelas palestras que nós víamos as chamadas, né, que nós precisávamos jogar as nossas máscaras fora, que nós precisávamos tirar as nossas máscaras de forma interna, nos convidando a uma transparência. E hoje nós estamos, por força dos acontecimentos, permitindo que essa transparência aconteça. Se não de uma maneira geral, mas por parte de muitos. E observemos que essa transparência ela está ocorrendo tanto do lado positivo como do lado negativo. Ou seja, nós estamos nos mostrando como somos, já diminuindo, né, esse esconder-se. E a proposta da lição do que o livro nos traz é justamente essa, que nós investiguemos o nosso interior para termos o cuidado com o que nós vamos falar, para que o que for dito por nós seja confirmado pelas nossas atitudes. Porque já de há muito Jesus dizia o que para nós? Ah, este povo me honra com os lábios, mas não me tem no coração. Olha há quanto tempo Jesus, já conhecendo o nosso íntimo, já falava para os discípulos que nós o honrávamos no verbo, mas não o honrávamos através das atitudes, porque quando está no coração é representado externamente pelas nossas ações. E ainda assim, Jesus, em determinado momento, ele também nos alerta para uma coisa, para fugirmos das aparências, quando ele diz: o que preocupa, o que realmente faz mal, não é o que entra, mas o que sai da boca do homem. Olha a outra passagem forte do Mestre Jesus. O que faz mal não é o que entra, mas o que sai. Porque ele prossegue, né? Diz que dos nossos lábios saem todas as coisas. E olha aqui, Jesus nesse momento, ele nos sacode. Ele nos leva realmente a repensar e dizer para nós assim, que tipo de vaso eu sou? Quando ele diz que dos nossos lábios saem as coisas torpes, saem as fornicações, saem os enganos, todos os conchavos. Naquela hora, ele vai mostrando as coisas negativas que nós acalentamos,
e depois de acalentadas trabalhadas, nós jorramos para o mundo, para aqueles que nos cercam, ou para aqueles que estão distantes, podemos assim dizer, porque agora nós conseguimos alcançar um número imenso de pessoas, conseguimos abraçar o mundo pela tecnologia. Então, o que sai de nós tem um peso muito grande. Por isso, a literatura espírita ela não se cansa de nos alertar quanto a isso, e o livro Renovando as Atitudes é mais um a despertar ou a querer despertar a nossa consciência para a responsabilidade do verbo e para o compromisso também que nós assumimos com as nossas atitudes. Quando nós costumamos nas nossas conversas dizer que precisamos nos modificar para nos tornarmos pequenos cristos na face da terra, é justamente isso, que nós mudemos a nossa forma de agir para que ela se concilie de fato com o nosso verbo e nós sejamos luz sobre a face da terra. Andemos de maneira a conquistar mais e mais corações para andarem no caminho reto. E é interessante que ele conversa também, ele vai fazendo uma viagem, porque ele vai até a infância, porque nós nos comunicamos, o tempo todo é comunicação. Então ele faz uma viagem para o período da infância, quando ele diz que muitas vezes, quando criança, nós vamos observando informações que são trocadas e vamos absorvendo isso, tanto as informações que vão pelo verbo, mas também as informações mudas, ou seja, aquelas que não expressam palavras, mas descrevem. E aí ele cita, né, os trejeitos de corpo que nós fazemos, os olhares, os sorrisos, a forma não verbal que nós nos comunicamos, mas que ali também carrega em si a força da palavra. Por quê? Porque nós traduzimos o que vemos, traduzimos o que percebemos, nós trazemos e transformamos em palavras no nosso pensamento, porque nós fazemos uma leitura de tudo que nós vemos. Então ele cita a questão da criança, a questão dos hábitos, das coisas que nós vamos absorvendo e vamos crescendo, muitas vezes ligados, presos a tudo isso que nós vivenciamos. Quando são coisas positivas, maravilha, mas quando não são, elas trazem um peso consigo e elas desenvolvem, essas coisas que nós absorvemos desenvolvem traumas, timidez, muitos recalques, muitas inseguranças no agir, na fase adulta. Então nós vamos observando como nós temos o poder de influenciarmos uns aos outros. Então ele diz que muitas também das atitudes agressivas, das atitudes violentas, elas estão ligadas muitas vezes ao que nós presenciamos na infância e fizemos a nossa leitura, e isso ficou preso, vinculado ao espírito. Aí imaginem que nós já reencarnamos com uma carga de acontecimentos e chega aqui aqueles muitas vezes que são responsáveis, né, por muitos de nós no período da infância, ou até mesmo da adolescência e até mesmo na fase adulta. Nós não temos assim a responsabilidade de doarmos, através das nossas palavras e atitudes, ferramentas para que essas pessoas se fortaleçam, para que esses seres eles consigam desenvolver a sua reencarnação. Olha que compromisso
nós vamos chamando para nós quando não meditamos naquilo que nós pronunciamos. Agora vejamos essa responsabilidade no campo espiritual. Então ele diz que a gente tenha mais tato, né? Tenha um cuidado maior quando nós nos depararmos com as pessoas, para que nós não julguemos de pronto, mas que tenhamos esse cuidado de repensar na atitude do outro e o que movimentou aquele comportamento. Como que a criatura absorveu aquele hábito. Nós somos um universo, e um universo complexo, né? E este livro, ele fala para nós neste capítulo que as nossas palavras são filamentos sonoros dos nossos sentimentos. Vamos voltar a Jesus, quando ele diz assim, que a boca fala do que está cheio o coração, né? Então, muitas vezes, né? Agora, nós podemos ir e voltar também dentro dessa reflexão de que a boca fala do que está cheio o coração. Mas muitas vezes a nossa boca fala algo e a nossa atitude é diferente. Muitas vezes falamos de algo bom e positivo e agimos de forma negativa. Mas Jesus disse que a nossa boca fala do que está cheio o coração. E se a nossa boca fala de coisas boas e o nosso comportamento faz o contrário, como é que nós vamos explicar essa fala de Jesus? Aí nós vamos parar e pensar, aí nós vamos analisar. A boca fala do que está cheio o coração. Na verdade, o espírito, o ser, ele deseja ser aquilo que ele ainda não é. Então, quando ele projeta aquele desejo do bem, quando ele fala daquelas coisas positivas, é a sua luta, é o que o espírito quer ser. Porque Jesus não traria para nós uma proposta inválida. No fundo, o que ele quer ser é o que ele está dizendo. Mas ainda não tem a força o suficiente de vencer os seus maus pendores para exercer em atitude aquilo que a sua palavra pronunciou. Olha que dilema! Aí nós vamos encontrar Paulo dizendo por que o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer eu consigo. Então ali há uma plantação positiva, até mesmo porque as leis de Deus elas estão estabelecidas em nossas consciências e nós fomos talhados para o bem. Somos vasos divinos. E a boca fala do que está cheio o coração. Muitas vezes a criatura está se debatendo em suas crises existenciais, querendo ser. Mas ainda sem a força o suficiente para domar-se. Agora imaginemos tudo isso trazido para o campo espiritual quando Jesus vem e diz, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, porque há a vontade de, há o desejo de. Mas é preciso que a criatura, ela comece, que a gente sempre diz em todas as conversas, que ela conheça o seu mal, que ela desaloje, que ela combata e que ela vença.
os ensinamentos de Joana, para que nós possamos ter essa força no verbo e a consciência no espírito, a consciência de transformação, porque se assim não for, nós seremos pregadores com muita força no verbo, com uma condição de destrinchar assuntos belíssimos, intrincados até da doutrina, de mergulharmos no fluido cósmico universal e trazer para as criaturas o entendimento pleno, de falarmos de obsessão, de falarmos dos campos mediúnicos, de trazermos a doçura e a leveza do Evangelho, mas sem conseguir fazer com que tudo isso internalize e modifique o ser que fala tudo isso. Aí vem Jesus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor. Podemos convencer multidões, mas precisamos convencer a nós mesmos da necessidade de viver tudo o que nós estamos ensinando para o outro. Por isso que se diz que da teoria à prática há uma distância incomensurável. Por isso que Jesus, com muita sabedoria, ele foi teoria e prática ao mesmo tempo, para dizer, olha, tudo que eu estou ensinando para vocês, eu provo que é possível ser feito. E eu vou dar mostra de que é possível ser feito. Não ficou unicamente no verbo. Mas ele foi além. Trouxe para e passo como nós deveríamos fazer. E é interessante como este livro, né, Palavras e Atitudes, ele descortina para nós a importância da comunicação. Mas essa comunicação, ela deve ganhar um caminho grandioso, primeiro naquele que se comunica, para que o seu verbo, trazido, estruturado na própria verdade, na própria condição daquele que acredita no que faz, ele possa fazer com que o magnetismo que ele possui, ele surta um efeito grandioso. Porque a palavra, ela é força. Mas por que a palavra, ela é força? Porque muitas vezes quem emite com todo um potencial, com toda uma carga de sentimentos e emoções. Por isso que tem palavras que elas são vazias. Lembra lá o capítulo da fé? Quando diz a fé mãe da esperança e da caridade? Quando diz que a fé, quando ela não tem força, elas são apenas palavras sonoras que vos deixam frios e indiferentes. Palavras sonoras que vos deixam frios e indiferentes. Ou seja, não somos tocados, não acordamos, não despertamos. Por que Jesus, ele conseguiu fazer com que até os ditos adversários, porque na visão de Jesus ele não tinha adversários, as criaturas é que se faziam adversárias dele, mas ele nunca foi e nem viu ninguém como adversário. Mas por que até esses que queriam prejudicar o mestre não conseguiram esquecê-lo? Porque até aquele que lavou as mãos o levou consigo na consciência. Porque todos aqueles que tiveram um contato com Cristo o guardaram na mente. De alguma forma, por algum ponto, por alguma...
justamente porque ele tinha a força do verbo, ele emitia aquilo que ele acreditava e também ele agia de conformidade ao que dizia. Então o magnetismo no Cristo, ele era, né, a mancheias, exultava, porque era teoria e prática. Então o ensinamento de hoje vem conversar conosco, vem nos perguntar: como estamos usando o nosso verbo? Quando ele fala das palavras não ditas, mas que nós fazemos as leituras, a quem nós estamos ajudando, socorrendo, amparando através do todo que somos nós? Falamos por todos os poros, nos comunicamos o tempo todo. Em que condição de cristão nós nos encontramos? Somos aqueles que podemos dizer Senhor, Senhor, e que vamos ter acesso a esse reino dos céus, que é o reino da paz de consciência? Estamos auxiliando com o verbo o planeta em que vivemos? Estamos gerando uma energia equilibrada dentro dos nossos lares, pelas conversas que temos? Estamos analisando as coisas ou nós estamos julgando? Quem analisa, aprende, tem cautela, abraça-se à prudência. Quem julga, emite uma opinião e sentencia. E se atiça às ações impulsivas. Hoje, mais do que nunca, nós estamos sendo convidados o tempo todo a dar opiniões, a emitir valores. Mas precisamos saber como é que nós estamos fornecendo essas informações. Também precisamos analisar o que nos chega, de que maneira nós estamos abraçando. Porque podemos mudar o curso do nosso rio de acordo com o que nós ouvimos e com o entendimento que fazemos daquilo que nós ouvimos. Podemos desviar o caminho para o bem ou para o mal. Daí a responsabilidade que nós temos com tudo que nos cerca. E o livro Renovando as Atitudes, nesse item Palavras e Atitudes, ele é bem categórico. Quando ele nos convida à serenidade, a ouvir os nossos pensamentos, a ponderar as nossas emoções, a percebermos a nossa condição, para que depois de tudo isso, nós venhamos a falar qualquer coisa. Jesus sabiamente riscava na areia, que era o momento da reflexão. E nós precisamos também aprender com ele, para que a nossa palavra ela saia em bom tempo, em boa hora, para que ela socorra, ela ampare, ela reerga. Primeiramente,
a nós mesmos, porque nós nos banhamos, nos vestimos daquilo que nós falamos. O que estamos dando, caríssimos irmãos, ao mundo hoje? Quais os tipos de conversações que nós estamos tendo? E me chamou muito a atenção a abertura desse capítulo, quando ele abre dizendo: nem todos que dizem Senhor, Senhor. Porque ele nos faz pensar também, como espíritas cristãos, como estamos nos posicionando dentro do movimento espírita, dentro do trabalho espírita. Como estamos uns com os outros? Quais as palavras que nós estamos arrojando mundo afora, criando conceitos nossos e esquecendo os conceitos de Kardec? Como estamos, pelo uso da palavra, modificando muitas coisas na caminhada doutrinária? Responsabilidade. Nem todos que dizem Senhor, Senhor. Mas é preciso fazer a vontade do Pai que está nos céus. E qual é a vontade? União para com todos. Benevolência. Justiça e caridade. Verbo reto. Para que não tenhamos do que nos arrepender. Verbo sadio. Verbo que eleva. Silêncio ante as críticas. Autoridade para resolver o que precisa ser resolvido. Palavras, palavras, palavras. Já nos diz Emmanuel. E ele diz que nós devemos guardar conosco as palavras que nos levam ao engrandecimento, bem como devemos emiti-las também. Comportamento, já se diz, vale muito mais que 1000 palavras. Por isso não podem estar dissociadas uma das outras as palavras e as atitudes. Ainda há tempo de refazermos o caminho, de encontrarmos na estrada o Mestre Jesus e nos deixarmos guiar por Ele, para que o nosso comportamento, eles sejam comportamentos que não venham a tirar a cor, a tirar o brilho desta doutrina de amor e de esclarecimento. Porque nós vemos pelo mundo quantos religiosos estão perecendo porque não souberam unir palavras e atitudes. Quantos pelo mundo afora, de todas as religiões, quantos disseram Senhor, Senhor, mas não puderam honrar nas atitudes? Quantos hoje abraçam o arrependimento? Quantos hoje dizem, se eu soubesse? Quantos hoje sentem o peso da verdade sobre si e o arrependimento de não terem feito o que deveria, no sentido de honrar esse Evangelho do Cristo ou honrar, seja qual for a religião que abraçou, dentro dos seus princípios de amor e caridade? Palavras e atos. Haveremos de responder pelas palavras e atos negativos que venhamos a fazer, assim como viremos a usufruir das palavras e atos positivos que nós
venhamos a espalhar pelo mundo. Em nossas mãos, sempre um caminho, sempre uma escolha. E hoje aqui nós estamos tendo a oportunidade de repensar na nossa vida, repensar nas nossas palavras e atitudes, com tempo de modificá-las, com base em tudo que aprendemos no Evangelho, com base em tudo que nós aprendemos com a doutrina espírita, que não passa a mão em nossas cabeças, mas que nos traz uma realidade firme e segura ante a lei de causa e efeito. Saiamos, sim, das aparências. Vivamos plenamente aquilo que pulsa em nossos sentimentos. E que seja um pulsar de coisas positivas, de desejo do bem. Porque se as nossas palavras e os nossos atos eles estivessem abalizados, estruturados em cima da lei de amor, estaríamos hoje com uma outra realidade na face da Terra. Porque no mundo há tantos religiosos. Com certeza nós estaríamos vivendo uma outra realidade. E estamos sendo chamados agora a retirarmos as máscaras internas para que o sol da verdade possa ressurgir através da nossa palavra, das nossas palavras, através dos nossos atos. Que seja o teu falar, sim, sim, não, não. Que tudo que seja dito possa ser confirmado à luz do sol ou sob a luz da lua. Que não digamos coisas que não possamos sustentar sobre a luz do sol e sobre o clarão da lua. Mas que andemos num caminho reto. E o caminho reto, quando digo, não significa que nós não vamos cair aqui e ali. Natural que assim aconteça. Estamos aprendendo, estamos evoluindo. Muitas vezes fazemos as coisas de forma equivocada, achando que estamos fazendo certo. E aí entra aquela questão de que a intenção, ela agrava ou atenua a falta. Mas esse caminho reto significa que nós tenhamos, sabe, o exercício da ponderação. Que não sejamos criaturas afoitas, porque quem é afoito fala para se arrepender depois. E quem aprende a ponderar tem sabedoria, porque vai usar a palavra no tempo certo e vai saber que a sua atitude ela vai estar a par e passo com aquilo que foi dito. Cede o seu falar? Sim, sim, não, não. Nos disse o Mestre Jesus. Estudemos não só para aprendermos coisas novas e sairmos por aí discursando, mostrando que somos inteligentes ou que aprendemos mais que os nossos irmãos. Não. Estudemos para trazer a nossa vida para a retidão. Não a retidão, sempre digo, de asas e coroas, mas a retidão de saber que há esforço, que há boa vontade, que há determinação, que há desejo de acertar, desejo de fazer o certo. Modifica-se as paisagens quando nós buscamos conhecer a verdade que há de nos libertar. Modifica-se a paisagem quando nós tomamos responsabilidade com esta coisa maravilhosa que Deus nos concedeu e que é um chakra que nós deveremos zelar, que é o chakra laríngeo, por onde nós falamos, por onde nós emitimos o nosso pensamento, por onde nós podemos falar de amor, de paz, de esperança, por onde nós podemos reerguer pessoas, por onde nós podemos levar alegria para o dia de alguém, para onde nós podemos levantar a autoestima, capacidade de discernir, de nos pronunciarmos, de nos fazermos compreender. Graça divina, zelo nós precisamos ter. Falar. Foi pela fala
que Jesus nos trouxe, a preciosidade do Sermão da Montanha, que guardamos até hoje aconchegado no coração, e que esta fala trouxe e traz bem-aventuranças às almas, porque passam a confiar justamente naquilo que ouviu do Mestre, pela força com que ele trazia, porque estava estruturado nas atitudes corretas, porque ele acreditava que ali era o certo e que se a humanidade seguisse, que maravilha de mundo, essa terra seria, essa terra será. E quando ele disse, vós sois deuses, tudo o que faço vós podeis fazer ou mais, não foi promessa vã. Como muitos dizem que Jesus, os feitos, os ensinamentos é uma proposta do vir a ser não. É algo para hoje. Basta que nós queiramos, porque se fosse algo para vir a ser, outros espíritos que ouviram a fala de Jesus não teriam se transformado. E, no entanto, ouviram, acharam que a proposta era plausível, era possível, eles acreditaram e se transformaram. E hoje voltaram para nos buscar. Vêm através da literatura espírita nos trazendo mensagens de como usar bem a palavra, como nos comportarmos e ter atitudes elevadas para que nós façamos o nosso caminho de redenção, para que nós nos reencontremos, porque não podemos habitar no mundo sem comunicação, não podemos habitar no mundo sem realmente ter esta ou aquela atitude que contagie. O que precisamos é ter boas atitudes unidas a boas palavras. Então, o Sermão da Montanha, quanta esperança! Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ouvir isso não dá uma resignação, não dá uma coragem. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não nos impulsiona a repensar melhor nos feitos dos nossos irmãos? Claro que sim. Bem-aventurados os que têm puros o coração. Não nos faz querer realmente ver as coisas de maneira mais leve, mais fluida. Palavras que nos impulsionam para a frente, para o progresso. Vós sois deuses, nos disse Jesus. Pede que nós façamos o mesmo com as nossas palavras, que nós levantemos, que nós reergamos as almas combalidas, que nós possamos dizer ao mundo hoje, isto vai passar, confia em Deus, coragem. Que possamos acalentar aqueles que estão perdendo seus entes queridos e possamos dizer, a vida continua. Chora, te consolo, mas há esperança, porque há uma vida futura. Vós, palavras, atitudes. É para isso que nós estamos aqui, caríssimos, para usar bem todos os dons que Deus nos concedeu. Façamos isso em prol de nós mesmos e em prol da humanidade, em prol de um mundo melhor. Utilizemos a partir de agora o verbo são, o verbo sadio. E quando dizemos isso, não isenta que brinquemos, não isenta que nós tenhamos alegria, que nós cantemos. Não! Há tanta coisa aí que é boa, que é digna, que é justa e que nós precisamos trazer de fato para a nossa existência, para que ela se encha de esperança, para que ela se renove, para que esse jardim que é a vida possa realmente brotar flores perfumadas, que nos traga alento, nos traga aroma de felicidade, de resistência. Quantas coisas nós podemos fazer para modificar a dor que aí está, através da palavra. E, renovando as atitudes, neste capítulo de palavras e atitudes, ainda diz para nós, nunca diga coisas negativas, nunca diga que o dia é horrível, que o dia não presta. Tira, risca isto do dicionário, porque a palavra ela tem a força e ela pode plasmar muitas coisas. Então aprendamos a partir de agora, através da palavra, massificar sim os nossos ouvidos de que isto vai passar, de que a cura chegará, de que dias melhores virão,
de que nós conseguiremos. Tenhamos fé, reacendamos a fé em nossos corações e nos corações dos nossos irmãos. E nas palavras silenciosas, que são palavras, pensamentos, nós também nos alimentemos por esta força. Não adianta dizer Senhor, Senhor. É preciso trabalhar, é preciso mostrar que nós somos de Deus e que Deus pode contar conosco para a transformação. Chega da religião ser apenas uma palavra para esconder defeitos de pessoas. Não, nós estamos aqui para ter uma religião, uma doutrina sim, mas uma doutrina que se aviva a cada dia pela nossa transformação, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. Não apenas dizer que temos uma religião ou que temos uma doutrina e continuarmos os mesmos, praticando as mesmas coisas escusas, as escondidas nas quatro paredes do pensamento, ou falando uma coisa e fazendo outra, abraçando aquele ditado de que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Chega! Nós precisamos da mostra de que temos a consciência da vida e temos a responsabilidade com a nossa reencarnação. Sendo assim, honremos as nossas palavras e as nossas atitudes. Mostremos a espiritualidade, mostremos aos encarnados que nós realmente seguimos o Cristo. E quem segue o Cristo deve andar como ele andou. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe. Que a graça do Cristo Jesus recaia sobre todos nós, nos enchendo de força, sabedoria e esperança para que os nossos dias sejam transformados pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes e assim nós alcancemos dias de paz, renovando a fé sobre a face da terra. Paz em todos os corações. Que Deus nos abençoe agora e para sempre, irmãos queridos.